Pessoal, aula 76 do nosso curso de marcenaria. Hoje nós faremos rabos de andorinha filetados, rabo de andorinha com aqueles pedaços de madeiras de cor diferente, de madeira diferente, que dá aquele destaque. Igual fizemos naqueles encaixes dentados, que você se lembra daquela aula, em que fizemos partes com filetes. Pedaços, tiras de madeira fina, de cor diferente. Vamos fazer o mesmo efeito hoje no rabo de andorinha. É mais uma maneira que você tem de fazer o rabo de andorinha, é mais fácil. Parece ser mais difícil, mas na verdade é mais fácil, porque a sua preocupação deve ser o macho e não a fêmea. A fêmea você não tem tanta preocupação que o risco saia totalmente exato, porque ele vai ser encaixado com essas tiras de madeira que completarão o espaço que vai faltar. Eu peguei 2 pedaços de lambril velho, deu até uma lixada rápida. É só pra fazer um exercício. Você vai pegar aquele resto de madeira que você tem em casa, aquele resto de pinos, aquele resto de pallet. É um resto, um pedaço qualquer que você vai jogar fora para fazer esse exercício. Esse exercício seria interessante, porque além de você praticar o rabo de andorinha que você já sabe fazer, já aprendeu nas aulas passadas, você vai aprender esse novo sistema, que ainda trará mais beleza para o móvel, depois de pronto, lixado, envernizado. Isso aqui dá um efeito muito legal. Eu já risquei aqui, botei, como você lembra das outras aulas, eu já te ensinei, de encaixe, uma peça rente aqui, totalmente encostada na lateral. Risquei esse lado, virei, botei ela rente aqui, formando o L, uma em pé e uma deitada. Risquei esse lado. Então tá com os dois lados riscados com a espessura desse lado. Mesma coisa já fiz nesse. Coloquei para adiantar aqui em cima, risquei, virei, coloquei aqui em cima, rente e risquei. Já tracei alguns rabos de andorinha aqui. Eu deixei, na verdade, 3 pedaços, que é só um exercício. Já fiz aquela marcação que eu sempre faço. A bolinha onde vai ficar, o X onde vai ser removido. Você se lembra, recapitulando, que o rabo de andorinha, a peça que vai ficar, que não vai ser cortada, a que vai ser mantida na peça, é aquela que abre para fora, ou seja, faz o formato do rabo de andorinha, ela fica. A peça que fecha de fora para dentro é que vai ser removida, por isso eu coloquei o X. Vou cortar elas, vou remover, vou acertar, e essa será o macho, para aí virmos riscar a fêmea, que os riscos serão praticamente iguais. Aí riscaremos a fêmea, e aí partiremos para a segunda parte dessa aula para que você compreenda como vai ser feito esse sistema hoje, com pedaços diferentes, lascas de madeira diferentes, para dar aquele estilo de emenda no nosso encaixe de rabo de andorinha. Pessoal, eu cortei já aqui, já fiz os primeiros encaixes, a peça macho. Esse aqui quebrou, para variar, sempre tem um que geralmente quebra. Coloquei cola e coloquei um prego sem cabeça. Se fosse uma peça pronta, uma peça de móvel, uma peça a ser vendida, eu teria feito uma cava aqui, uns 3 milímetros, botava essa cabeça para dentro, botava o tampãozinho e lixava, de peroba, a mesma cor, para ficar imperceptível. Como é só uma aula, é só um exercício, eu botei só o preguinho com a cabeça, só para você saber. Vamos usar aquela medição que você já sabe agora. Colocar ele aqui em cima, rente a lateral com o limite. Vamos fazer os riscos, você já aprendeu isso na outra aula. Aquele padrão que você já conhece. Que agora, com esses riscos, é que virá o próximo passo da aula que você vai aprender hoje. Contorna com lápis, você lembra disso. Ok, eu vou marcar com a bolinha para não me perder aqui os que vão ficar. Eu sempre faço isso, aquele esquema que eu já te ensinei, porque senão a gente confunde mesmo. Os que não tem bolinha, eu vou por X, que eu já sei que são os que serão removidos. Eu vou ligar essas pontas agora até aqui, com o esquadro, e eu vou cortar e remover esse miolo. Só que eu quero que essa peça fêmea, ela fique menor que esse encaixe. Eu não quero que ela fique exata como aquele padrão que nós estamos acostumados a fazer no rabo de andorinha. Então, antes de eu cortar, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar alguma coisa dessas marcas para dentro, sempre no sentido do X. Posso colocar 2 milímetros, posso colocar 3 milímetros, posso colocar 1 milímetro. Para ser mais fácil para mim, eu vou usar a espessura do metro, a largura do metro. Mas é só uma opção, só para que você tenha uma base, para a gente não ficar perdendo tempo. Então, eu vou encostar aqui na lateral, acho que dá para você ver. Eu estou encostando aqui na lateralzinha do risco e eu vou riscar lá de dentro. Mesma coisa aqui, eu vou botar a lateral dele com o metro de lado assim, essa parte fina de pé, no limite, para dentro, e eu risco aqui dentro ele. Então o meu risco, na verdade, a minha remoção vai ser essa parte de dentro, não só aquele pedaço que eu tinha marcado antes. Daqui da bolinha para dentro eu vou marcar novamente a distância do metro. Então eu tenho aqui, ó, até aqui. Essa será a área. Eu vou remover a mais. Você vai perceber que o que vai sobrar, a parte da bolinha, será só dessa linha para cá. E aqui, só dessa linha para cá. Então vai haver uma folga aqui dentro. E é o que eu quero. Eu quero que haja essa folga. Para poder preenchermos dessa linha para dentro, eu vou jogar... Eu vou até fazer assim para que você veja melhor. Dessa linha para cá, eu vou encostar bem rente à linha e vou traçar aqui. É a distância do meu metro. Daqui a mesma coisa. Eu vou botar rente à linha e vou traçar. Parte de X, eu pego essa região toda aqui. Eu não pego só o miolo do X. Eu vou pegar até a segunda linha. É aqui que eu vou remover. Vai ficar folgado, igual fizemos naquele dentado, que nós fizemos aquele encaixe de dentes. A primeira vez você vai se lembrar que fizemos aquela peça que tinha aquelas lascas de madeira diferente. A mesma coisa, da linha para dentro, da bolinha, sempre da bolinha. A bolinha que vai ficar, ela deverá ser menor. Não tem muito segredo, é uma coisa muito simples. Só que você precisa se ater
para não se perder. Eu estou riscando com lápis até para não me confundir, porque isso aqui para você se confundir, fazer confusão e cortar errado é um pulo. Então eu corto essa região e essa região, deixo essa pequenininha e deixo essa pequenininha. As partes que eu vou cortar são as grandes. Vou riscar agora as laterais desse lado até aquela linha reta com o esquadro 90 graus. Vou fazer esses cortes. E aí já vou trazer uma madeira de outra cor. Pode ser, estou usando peroba, então pode ser pinos, porque pinos é amarelo. Pode ser Itaúba, pode ser uma madeira mais escura, pode ser uma madeira mais vermelha. Geralmente, a vantagem, um roxinho. O que é legal é você usar uma madeira que seja de cor totalmente oposta à que você fez o rabo de andorinha, para dar o destaque, que realmente existe um detalhe ali diferenciando a peça. Eu vou cortar isso, vou trazer cortado, vou ver se eu já corto os filetes dela, já as tiras da madeira de outra cor, e a gente já vem para montagem disso. Pessoal, coloquei na morcinha de ferro para ficar mais alto, para você ver melhor. Essa é aquela parte que ficou mais larga, que a gente fez aquela distância da linha para dentro, do lado das bolinhas, com a largura do metro, mais ou menos pra gente se achar, para deixar um espacinho. Então eu vou colocar agora aquela primeira peça, o macho, em cima dela, vou encostar ela totalmente aqui, por cima encostado. Então você vai ver que ficou uns vãos, existem uns vãos aqui. São justamente esses vãos que a gente vai encaixar as peças. Nós vamos cortar agora filetes finos de 2, 3 milímetros ou até um pouco mais se precisar, para encaixar aqui. Eu vou usar pinos. Eu tinha um pedaço de Itaúba escuro, mas ela não vai destacar tanto quanto o pino. Se você olhar a peroba em relação ao pinos, você nota que um é amarelo, o outro é meio alaranjado para vermelho, então ele dá um tom melhor. O amarelo vai destacar mais, então eu vou usar pinos. Você pode colocar ele de pé, pode colocar ele vindo daqui. O importante, a parte que vai vir pra cá, ela tá chanfrada, então eu tenho que chanfrar. Se eu for colocar ele de lado, assim, nessa posição, eu vou ter que chanfrar essa ponta assim. Se eu colocar ele de lado, se eu colocar ele em pé, lembrando que ele tem que entrar com pressão, eu vou ter que chanfrar esse lado aqui, de modo que ele entre todo. Ou eu vou colocar pó de madeira, pó da mesma cor, para dar aquele efeito com cola. O mais importante agora, eu vou passar cola aqui em tudo, vou passar cola já dos lados, vou encaixá-lo e eu vou colocar aquele prego sem cabeça que você já aprendeu naquela outra aula anterior. Por isso que é importante, se você não viu as outras aulas de encaixe rabo de andorinha, volta para trás, aqui embaixo vai conter todas as aulas, a listagem com todas as playlists, todas as temporadas. As aulas de encaixe rabo de andorinha estão na 3ª temporada do nosso curso de marcenaria. Procura lá, você vai ver elas, para você entender. Você faz um furinho, faz uma cava, põe a cabeça para dentro. Eu vou deixar sem cava só com as cabeças, vou colocar 2, vou colocar um em cada ponta, só para fixá-lo. Já coloco na posição que eu quero com a cola, bato o preguinho aqui, para ele não se movimentar. Aí eu posso trabalhar com os encaixes, com essas fendas, com essas lascas de madeira, de uma maneira mais tranquila, sem ele se movimentar. Eu vou fazer isso, vou passar a cola, vou botar 2 furinhos, um em cada ponta, vou fixar isso, vou preparar as lascas para já vir montando isso com você. Bom, pessoal, eu cortei aqui aquela tira, fiz um chanfrozinho nela para poder encaixar nessa parte, passei um pouco da grosa aqui para dar uma afinada, só para dar uma acertada nela, e aí você vai moldando. Botei um prego aqui, já tá colada, tá bem melada com cola, vou passar um pouquinho mais de cola aqui, acabei largando demais o bico da minha cola, ok. Então eu vou jogar ele de lado, forma aquele de compressão, tá feito primeiro, agora eu corto esse excesso, eu corto ele rente aqui. Ok, tem um excesso aqui, cortei rente aqui, agora eu corto ele aqui na diagonal. Tá feito. Isso aqui eu posso também remover com o formão, com cuidado, ou deixar secar de um dia para o outro, no outro dia seria o mais certo. Você vir acertando isso, já vai estar grudado, já vai estar totalmente colado. Tô fazendo agora porque é aula. Vou colocar o segundo aqui. Mesmo esquema, eu vou medir ele. Esse aqui tá frouxo para cá, vou ter que fazer ele mais grosso. Acho que aqui ele dá, então eu vou afinar um pouquinho na grosa. E provavelmente eu vou ter que cortar tiras novas. Vou fazer o chanfro dela. Aqui ele tá quadrado, eu vou fazer um chanfro. Pinos é fácil de você trabalhar ele, você sabe. Vou bater ele aqui. Ok, cortar o excesso. Se você puder, como eu te falei, deixa para o dia seguinte o seu, é melhor. Para cortar esses excessos, só encaixa e deixa secando a cola. Deixa de um dia para o outro que vai te dar mais certeza que ele vai estar grudado. Ok. Algumas falhas aqui, um pouquinho de cola. Já aproveito o próprio pó que cerrou e completa ele. Eu vou cortar agora esses que estão faltando para completar. Aí a gente vai vir lixar e concluir essa aula. Pessoal, já passei cola aqui, só faltam 2. Já chanfrei esse, vou ver que ele tá na diagonal. Eu gosto de passar cola na peça também. Uma coisa que eu preciso te falar, você sabe que meu compromisso com você é a verdade. Você que trabalha, você que vai trabalhar com isso, ou que já trabalha, faz bicos. Não você que é robista, agora o pessoal que trabalha comercialmente, como renda extra,
ou que trabalha já se aprimorando para ficar somente fixo nisso. Esse tipo de encaixe aqui, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é perfeito, só que ele toma tempo. Ele é mais rápido, que você não se preocupa tanto com a medição. A segunda peça, ela vai ser menor, então é um pouco mais fácil, mas você precisa ir cortando, acertando as peças, lixando, removendo. Não é muito tempo, mas toma tempo. E eu queria deixar claro para você, talvez não vale tanto a pena fazer isso, desprender esse trabalho todo para vender. Vai agregar valor? Vai, mas tem que analisar se compensa o tempo perdido. Para quem é hobbyista, para quem trabalha final de semana, nas folgas, como terapia, gosta de fazer isso como hobby, que é um outro público que a gente tem, perfeito, você tem mais tempo, você tem, como eu sempre digo, sorte tem um hobbyista que pode trabalhar com prazer com a madeira. Nós que trabalhamos comercialmente, nós não temos muito tempo, nós não nos sobra muito tempo para curtir isso, aproveitar ao máximo isso. É muita pressão, é muita correria. Para você que é hobbyista, perfeito, você vai fazer trabalhos maravilhosos com esse tipo de encaixe. Para quem trabalha comercialmente, eu não sei se eu indicaria. Você vai ter que analisar se vale a pena, se compensa. Faz uma peça, tenta vender, vê se compensa, se vale a pena o tempo perdido. Eu precisava te dizer isso. Não posso te mentir, não posso dizer que isso daqui é para todos os públicos. Ah, todo mundo vai fazer isso aqui e vai ser legal. Eu tenho que falar a verdade. Eu não posso mentir para você. Você tem que analisar o público que você é. Se você trabalha comercialmente, se compensa o tempo perdido, se você vai ter retorno com isso ou não. E já que para você que é hobbyista, ok. Você vai fazer realmente pela beleza da peça, pelo prazer da marcenaria. É diferente, é um outro tipo de setor. Eu vou deixar isso claro para você entender os prós e os contras e poder analisar. Tá esse excesso aqui agora. Dou uma segurada com o dedo só para ele não soltar, porque ele ainda tá mole, a cola não secou. Por isso que é importante você deixar de um dia para o outro. Vou colocar esse aqui agora. Esse aqui eu tenho que dar uma acertada aqui, ele tá grosso aqui. Ok, dar uma passada com a grossa rápida aqui, acertar isso, essa pontinha, dar uma removida. Você me desculpa essas tremidas que dá na tela às vezes, é o reflexo da luz em relação ao celular. O celular não é bom, já é antigo. Um dia trocando o celular isso acaba. Você me perdoa realmente, isso às vezes dá esse reflexo, eu acabo gravando e não percebo. Ok, a última peça, eu vou cortar esse excesso, nós vamos lixar isso daqui e ver como é que fica. Sempre corta rente ele, parte de cima. Ok, agora eu vou dar uma passada com a grossa aqui para acertar, lado reto da grossa, só para tirar o excesso. Deixar ela no nível. Se aqui fosse uma lateral de caixa, uma lateral de um armário, a quina de um armário, a junção, uma bandeja, isso aqui ficaria maravilhoso. Vou virar agora para fazer a parte de cima. Tirar esse excesso, aí eu vou dar uma lixada, correr o cola aqui, a gente agora limpa esse excesso. Eu vou lixar isso aqui tudo. Ok, tirei o excesso. Agora você enrola uma lixa, ou a lixadeira orbital, ou enrola a lixa no sarrafinho reto, vem passando uma lixa grossa, depois a lixa fina, ou na lixadeira, você vai escolher. Eu vou dar uma lixada rápida nisso e volto a gente ver como é que ficou, já com o acabamento, pra gente ter uma noção melhor. Pessoal, eu lixei, passei na lixadeira rápido, só para que conseguíssemos ver o efeito que dá. Você vê que dá um efeito muito legal. Você imagina aqui se fosse, por exemplo, roxinho, uma madeira ainda mais escura do que a peroba. Eu coloquei claro, para dar uma quebrada. Você vê que ele dá um efeito muito bacana. Então eu queria muito trazer para você esse efeito. Não é muito demorado, mas é um certo trabalho a mais. Então você precisa ver se vai compensar. De repente você faz isso, você atinge um público que vende. De repente você faz e você quer acrescentar, por exemplo, 20, 30, 50 reais a mais na peça, 80 reais na peça, no móvel, fez uma lateral inteira e a pessoa não vai dar a mais por isso, só por causa desse detalhe. De repente tem um público que aceita. Então você vai precisar testar o seu público, o seu mercado de venda. Mas enfim, para quem é hobbyista, para quem curte a marcenaria, quem tem o dom de poder aproveitar a marcenaria com plenitude, eu sempre digo isso, o hobbyista, ele pode aproveitar a marcenaria com plenitude, ele pode usufruir dessa marcenaria. Isso é um dom, todos nós somos iguais, sempre deixei isso muito claro, o hobbyista e o profissional, nós somos iguais, todos nós somos marceneiros, mas às vezes eu acabo considerando o hobbyista até mais marceneiro do que nós que trabalhamos comercialmente, porque o hobbyista é o que consegue usufruir e participar da marcenaria na alma dela, viver ela na alma, no seu inteiro, coisa que a gente muitas vezes no comércio, na correria de ganhar dinheiro, de vender, de trabalhar, de preparar um móvel com prazo de entrega, acaba não conseguindo viver tão intensamente quanto o hobbyista consegue. Pessoal, tá feito. Espero que você tenha gostado de mais essa aula. Foi feita com muito carinho pra você. Eu agradeço a todo mundo que tá inscrito no canal, a você que sempre comenta, que deixa seu like aqui embaixo. Peço a você que compartilhe. Você que não tá inscrito, eu te peço que se inscreva para ajudar a gente, que nos apoie. Eu vou deixar o Pix aqui embaixo, quem quiser colaborar com a gente com qualquer doação, qualquer contribuição pro canal. Então eu vou deixar aqui embaixo o Pix pra você, que você queira colaborar, que você queira ajudar o canal, que queira nos ajudar. Qualquer contribuição, eu sou grato. Agradeço a todos vocês que já estão no Apoia-se. Muito obrigado, de coração. Pessoal, estamos ficando por aqui. Até a próxima aula.